Coisas que Deus proíbe, porque vão dar certo. Que estranho isso, não é? Não parece uma contradição? Como pode Deus não querer ou impedir algo porque aquilo vai dar certo? Eu sou o pastor Douglas Mariano e eu quero te convidar a esta reflexão. Fique comigo do início ao fim, não saia e entenda por esta palavra se você se enquadra ou não, ou se algum dia isso já veio a acontecer com você. Peraí, se vai dar certo, por que Deus não quer? Por que Deus está dizendo não? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Amados, vamos ver aqui o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo de número 7, o verso de número 2, que diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Preste atenção no que disse o profeta Natã. Disse Natã ao rei, verso de número 3, vai e faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Pronto. Pois o Natã teve que voltar atrás na conversa. Porque naquela mesma noite, Deus falara com Natã: volta lá. Eu não te mandei dizer para ele que eu era com ele? Eu não mandei você, profeta, dizer pro meu servo Davi que eu era com ele? Vai lá e diz para ele que eu não quero que ele construa. Porque se ele, em outras palavras, se ele fosse construir, ele conseguiria. Mas diga para ele que eu não quero que ele construa. Aqui, nessa história, Deus, ele explica o motivo pelo qual ele não quer. Mas para mim, para você, nem sempre Deus, logo de início, já explica. Na maioria das vezes, Deus vai nos fazer entender o porquê que ele não deixou. Aqui ele explicou. Em 1 Crônicas, capítulo de número 28, no verso de número 3, Deus deixa claro lá, o próprio Davi dizendo: o Senhor não me permitiu construir o templo. Olha só que explicação tremenda. Deus não me permitiu porque ele disse: eu sou homem de guerra e derramei muito sangue. A casa de Deus não poderia ter sido construída, ou não poderia ser construída por um homem que tinha sido um homem de guerra e derramado muito sangue. Deus aqui explicou. Mas nem sempre para mim, para você, ele vai explicar logo de início. Como eu já disse antes, na maioria das vezes ele vai nos fazer entender. Lá na frente a gente vai dizer: entendi o porquê que Deus não permitiu e o porquê ele disse não para mim. Ia dar certo, eu ia conseguir fazer, mas Deus disse: não faça. Deixa eu contar para vocês aqui algo que aconteceu conosco.
No nosso caso, Deus também explicou. Na verdade, disse não para nós, para mim e para minha esposa. Mas ele não disse o porquê. Engraçado, né? Nós entendemos que se a gente fosse, ia dar certo. Mas Deus disse, não vai. Não faça isso. E nos mostrou como é que vai acontecer. Ele só não disse o porquê que ele não quer que faça agora. Deixa eu mostrar para você, deixa eu explicar para você. Vamos lá. Eu e minha esposa estamos decidindo, querendo em nosso coração, comprar um carro. Vamos comprar um carro. E a gente, pela fé, a gente diz, vamos lá comprar. Vamos comprar sem entrada mesmo, que a gente não tem. E a gente falou, vamos lá comprar. Aproveitar, filha, que o nome tá limpo, tudo direitinho, né? Seu score agora tá, né? O score tá alto. Então, vamos lá. E a gente estava decidindo já dava tudo certo. Vamos fazer uma doideira aí? Vamos. A gente tá precisando, né? Eu até brinco com o povo da igreja que minhas pernas estão afinando. De tanto que eu ando, vai pra lá, vai pra cá, cuida de um, cuida do outro, vai pra casa de um, vai pra casa do outro. Eu brinco com o povo, diz, gente, as minhas pernas tá ficando finas. E na maioria das vezes a mulher nem aguenta ficar andando comigo pra cima e pra baixo, porque o pastor precisa de carro. E eu já dirijo igreja há muitos anos. E o último carro que eu tive foi há mais de 13 anos atrás. E aí a gente disse, vamos lá, vamos tentar. O não a gente já tem, né? Vamos tentar. Só que antes, vamos orar a Deus. Eu disse, vamos orar a Deus. E a gente veio aqui para o quarto, seguramos as mãos e a gente começou a orar. Na hora, Deus. Olha que interessante. Assim como Deus sempre fez, Ele começou a dar visões a serem entendidas. Por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado. Porque Deus dá a visão e temos que buscar a interpretação da visão. E aí quando começamos a orar, Deus mostrou eu com uma placa de carro na mão, colocando sobre um carro. Logo depois, Deus mostrou um galpão muito grande, um galpão gigantesco, na largura desse que nós estamos agora, mas Deus mostrou um galpão bem grande, na mesma largura, porém o comprimento dele era muito grande, era muito profundo, é um galpão novo. E eu disse para minha esposa, ela disse, Deus mostrou isso. Na hora eu entendi, não vamos. Ela disse, não vamos? Eu disse, não. Falei, a placa sendo colocada significa carro. Quando a gente coloca uma placa num carro, é porque o carro está novo, carro zero. E onde nós íamos, estava vendendo carro seminovo. Entendeu agora? Falei, Deus está mandando não ir. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai dar condições tanto para nós como para o ministério. E no momento em que o ministério será um crescimento mútuo, contínuo, junto,
com o ministério. Deus deixou claro, por isso ele mostrou o galpão. Deus está dizendo, não é o momento. No momento em que vocês perceberem o crescimento da obra, ao mesmo tempo Deus já deixou claro, será no mesmo tempo, eu vou dar um carro para vocês. E Deus conhece meu coração, irmãos. Deus conhece meu coração. E sabe que nunca eu e minha esposa teríamos coragem de ficar, abusando da igreja, não. Mas aí eu entendi, eu vou dar um carro novo para vocês, não vá agora. Aí eu te faço uma pergunta, eu entendi que Deus não queria, que ia dar certo, se a gente fosse ia dar certo. A gente ia comprar esse carro. E aí porque buscamos a Deus, Deus disse não. Aí eu te faço a pergunta, por que será que Deus disse não? Peraí, Deus está dizendo não para uma coisa que ia dar certo, se a gente fosse, a gente ia comprar esse carro. A terceira visão que Deus deu, vou passar para você agora. Deus mostrou um carro sendo levado por uma avalanche. Entendi, pastor. Deus às vezes não permite algo que até vai dar certo porque Ele já sabe o futuro, o que vai acontecer logo em seguida. Exatamente. Irmãos, tem gente que compra um carro, seria o nosso caso, mas não tem condições de colocar um seguro. Vocês entenderam que tudo tem o seu momento certo? Tem gente que toma uma atitude porque eu quero. Só que Deus está vendo os prejuízos que você vai ter com aquilo. Vai até dar certo, você até vai conseguir. Você vai até adquirir, você vai até conquistar. Mas você, ao contrário de Deus, nós, ao contrário de Deus, não conseguimos ver os prejuízos que vamos ter com aquilo ali. Às vezes, pelo simples fato de não ter paciência de esperar o momento certo, entramos em cada encrenca, irmão, porque apressamos as coisas. Acaba que não é feito com o devido cuidado, sabe? A pressa e a precipitação, porque queremos logo que aconteça e que a gente venha se satisfazer, matar os desejos, as vontades, porque eu quero agora, porque eu preciso agora, tem que ser agora. Essa falta de paciência, por causa disso, muita gente tem se arrebentado. Não, e o pior é que as pessoas dizem assim, mas é de Deus, pastor, porque eu consegui. Você conseguiu, né? Entendi. Aí você conseguiu, mas você poderia ter esperado um pouco mais. Ter se preparado um pouco mais. Ter elaborado melhor o planejamento. Porque imagina, se eu compro o carro e eu no momento não tenho condições. Deus tem, Deus pode. Pastor, mas isso é falta de fé. Eu sei que Deus pode tudo. Se Ele tivesse falado para mim, vai e compra, eu teria ido e comprado. Porque Ele se responsabilizaria. Mas Ele olhou para mim aqui, junto na minha cara, e para minha esposa disse, não vai.
porque eu tenho o tempo certo para te dar. E o que eu vou te dar, eu entendi que ao mesmo tempo Ele nos dará condições de ter. Porque não adianta você ter carro e não ter dinheiro para colocar gasolina nele. Não adianta você ter carro e não conseguir ter condições de fazer manutenção, de pagar um seguro. Já pensou, irmão? Carro comprado e acontecesse de uma avalanche de água. Uma enxurrada, na verdade, né? Porque avalanche é com neve. Uma enxurrada de água levasse o meu carrinho embora. Oh, Jesus! Eu ia olhar, eu ia ficar só com o carnê. Igual o carnê das Casas Bahia, sabe? O bichão assim olhando pra mim, eu olhando pra ele, daquela grossura. Eu ia falar, meu Jesus, e agora, como é que eu faço? Irmãos, é muito importante que a gente peça a orientação de Deus. Eu estou falando em qualquer área da nossa vida. Está com vontade, tem desejo, até vai dar certo. Mas procure saber se é da vontade de Deus ou se Deus tem algo maior ou melhor para te entregar. Nunca se esqueça dessa mensagem. O profeta olhou para Davi e disse, lógico que você pode ir. Deus será contigo. Faça tudo o que tiver dentro do teu coração e Deus será contigo. Conversa fiada. Porque o próprio Deus mandou o profeta Natan voltar lá e dizer, retire as palavras, porque eu não sou com ele na construção do templo, do meu templo e da minha casa. Diga para ele que será o filho dele que vai construir. E vai ser depois que ele morrer ainda. Olha só. Então, é muito importante que a gente busque o querer de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, para que este mesmo Deus nos dê as diretrizes, as estratégias, para que a gente possa saber exatamente o que Ele quer, o que Ele deseja, o que é agradável a Ele, para que seja benefício para cada um de nós. Aí sim, será uma bênção. Tem muita gente que conquista e parece ser uma bênção, mas depois aquilo vira maldição. Tome cuidado, minha irmã. Tome cuidado, meu irmão. Guarde essa palavra em seu coração. Coloque a mão agora sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Pai querido, eu acabei de trazer uma palavra intrigante, mexeu com os nossos corações, com certeza, porque o Senhor disse não para algo que ia dar certo. Quantos ficam confusos porque dizem se vai dar certo, por que Deus não quer? Se vai dar certo, por que Deus não deixa? Ei, minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão, tem coisa que vai dar certo, mas depois vai te trazer problema, vai te trazer angústia, vai te trazer complicações. Então, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para essa pessoa que me ouve. Talvez ela não esteja entendendo hoje, mas amanhã ela vai te agradecer, ó Deus, porque ela vai entender
exatamente o porquê que o Senhor disse não. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.